Bom dia a todos, a paz do Senhor. Como o pastor Durval já disse, meu nome é Sandra e eu quero agradecer aos pastores e todos vocês que estão aqui hoje, que me deram essa oportunidade, mas acima de tudo agradecer ao Senhor, porque esse chamado veio primeiro do céu, é do Senhor. E agradecer minha filha, que está sempre comigo, me apoiando. E vocês devem estar perguntando por que o girassol, né? Mas nós vamos saber daqui a pouquinho, tá? Primeiro eu quero orar aqui, porque tudo que eu falar aqui, eu quero que primeiro venha do Espírito Santo, para que o Senhor possa usar a minha boca como instrumento para ser bênção na vida de vocês também. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, me coloco aqui, Pai, diante do Senhor mais um dia, para que o Senhor possa, Paizinho, me usar, Pai, como instrumento do Senhor. Que seja o Espírito Santo do Senhor que esteja falando aqui, Pai, nessa manhã, Pai. Sim, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a Ti, Pai. Que nós possamos estar com o coração aberto, Pai, sem julgamentos, ó Deus. Para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. E eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Porque até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E eu creio, Senhor, que o Senhor hoje, Pai, ministrará, Paizinho, no coração de cada um, Pai, que está aqui ou que está em casa nos assistindo, para que nós possamos, ó Pai, ter uma visão diferente, para que nós possamos ter uma saúde emocional, Pai, segundo o coração do Senhor. Assim eu oro, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar esse meu amiguinho aqui, porque depois do Zenta, né, a gente já precisa muito. Bom, setembro. O mês que inicia, inclusive, a primavera. Essa temporada tão linda e, por isso, do girassol também. O mês escolhido para contemplar a vida com lindas flores, como esse girassol. Também um mês intitulado como Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio, devido a uma fatalidade. O pastor Felipe, no culto passado, ele falou sobre o Setembro Amarelo também, no culto retrasado, perdão, que foi lindo, e ele falou sobre o porquê do Setembro Amarelo. Eu só vou dar uma pinceladinha rápida aqui, porque talvez alguns irmãos ou irmãs não estavam no culto. Então, a história real que inspirou a cor amarelo como símbolo da prevenção do suicídio envolve Mike M., um jovem que morava em Colorado, nos Estados Unidos. O rapaz era conhecido como Mustang Mike, pois havia comprado um modelo antigo do automóvel Ford Mustang, trabalhou sem parar até recuperá-lo por completo. No fim, pintou de amarelo, criando assim o seu apelido. Mike era apaixonado por seu carro e amado por todos os seus amigos e família. Todos o viam como um garoto entusiasmado com a vida, engraçado, caridoso. Ninguém poderia imaginar o que ele verdadeiramente estava passando. No dia 8 de setembro de 1994, às 23 horas e 52 minutos da noite, seus pais chegaram em casa e se depararam com uma cena que mudaria a vida de todos para sempre. Mike M. estava morto dentro de seu tão amado Mustang amarelo, em decorrência de um tiro. Ao seu lado, um triste bilhete: mãe, pai, não se culpem. Eu amo vocês. Com amor, Mike. É difícil, né? Porque aqui diz, ele era um menino amado, alegre. Nem sempre nós podemos imaginar o que está dentro
da cabeça das pessoas. Nem sempre as pessoas elas conseguem demonstrar o que verdadeiramente estão sentindo. E muitas vezes já acontece isso também para que não possa preocupar as pessoas que estão ao redor, para poupá-los. Tá? E isso é a importância de termos diálogo com o que estão ao nosso redor. E o que muitas vezes está diminuindo devido a um aparelhinho que nós estamos carregando praticamente 24 horas por dia. Nós estamos, muitas vezes, muito mais atentos nesse aparelho do que as pessoas que estão ao nosso redor. Então, fica aqui um alerta já. E hoje, o Senhor me trouxe aqui para falarmos de saúde mental. Aí, talvez vocês estejam me perguntando mais uma vez, né? Mas por que do girassol? Eu já disse, mas, inclusive, no final, todos vocês vão receber um número que vai acontecer o sorteio desse lindo girassol. Também o sorteio de um bolo da Tradicional, de um bolo da ID e de umas semi-joias da nossa marca, minha e da minha filha, que é um brinco de girassol. Então, no final, tá? Vocês esperem, nós vamos fazer esse sorteio, tá? E quanto ao girassol, é porque a natureza está sempre nos ensinando. E hoje não é somente eu que vou estar aqui falando com vocês, viu? Mas o girassol também, tá? Os girassóis jovens apresentam heliotropismo, ou seja, eles se movem para acompanhar o sol ao longo do dia. Olha que linda a natureza nos ensinando. Pela manhã, a cabeça da flor tende a estar voltado para o leste. Depois, vai virando para o oeste conforme o dia avança. Vocês imaginam uma plantação de girassol girando? Gente, eu nunca fui numa plantação de girassol. Algum de vocês pode já ter presenciado isso, mas é um sonho meu. Imagina que coisa linda, a plantação inteira girando. Gente, isso é um espetáculo. E somente o nosso Criador tem esse poder, né? E ele vai acompanhando a trajetória solar. À noite, eles se voltam a se orientar para o leste. Esse movimento é impulsionado por mudanças de pressão em células motoras na base da cabeça da flor e por um relógio biológico diário. Olha que lindo o nosso Criador. Aí o que nós aprendemos? Luz e direção. O girassol acompanha o sol. Na Bíblia, Deus é a luz que nos guia. Isaías 60, versículo 19 e 20, descreve um futuro glorioso para o povo de Deus, onde o Senhor é a luz eterna e a glória do seu povo, eliminando a necessidade da luz solar ou lunar e a tristeza. O texto profetiza que a luz do Senhor brilhará para sempre. Os dias de luto e lamento cessarão, e o seu povo será cheio da sua glória. Aprendemos também com o girassol constância e fé. Mesmo diante de vento ou tempestade, o girassol volta-se continuamente para a luz, independente de vento ou tempestade. Isso lembra a fidelidade de Deus e a nossa perseverança. Em Romanos 12:12, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É um versículo da Bíblia que exorta os cristãos a serem alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, como um ensinamento do apóstolo Paulo sobre a vida cristã. Já é comprovado cientificamente que quando nós oramos, nós temos uma tendência a termos uma vida, uma saúde emocional melhor. Dependência de Deus. O girassol depende da luz para crescer. Somos dependentes de Deus para
tudo em nossa vida. Precisamos declarar todos os dias essa dependência em Deus e pedir a sua ajuda. É algo que eu faço sempre nas minhas orações. Eu sempre digo: Senhor, eu sou dependente de Ti, me ajuda. É um ato de estarmos diante do nosso Senhor e reconhecermos mesmo a nossa dependência. Em João 15:5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa passagem bíblica, dita por Jesus durante a última ceia, enfatiza a necessidade de os seguidores permanecerem unidos a Ele para dar frutos espirituais e realizar o trabalho de Deus. Mais uma vez, a dependência no nosso Senhor aqui. Eu vou conseguir, viu, gente? Vão torcendo aí. Virei. Aí, aprendemos com o girassol também alegria e bênção. A planta é alta, vibrante. Aqui ela ainda está num vasinho, né? Mas a plantação, com certeza, é muito mais bonito, né? Associada à beleza da criação e à alegria que vem de confiar em Deus. No Salmos 118, 24, diz: este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegremos e exultaremos. Em algumas traduções diz: este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos neste dia. O texto enfatiza a importância de reconhecer cada dia como um presente do Senhor e nele encontrar alegria e gratidão. Sabe por que muitas vezes nós ficamos ansiosos? Porque nós não vivemos o hoje, nós vivemos o amanhã, que não existe. Para muitas pessoas, amanhã não vai existir. Talvez até para nós, né? Não sabemos. Nós vivemos na dependência do nosso Pai. E há um grande mito onde se diz que as pessoas que cometem suicídio é porque não creem em Deus, não têm fé, não está com Deus, ou etc. Não é bem assim. A pessoa que pensa em tirar a sua própria vida é porque ela está com uma angústia insuportável que não consegue explicar. Somente quer eliminar essa angústia. É tudo o que ela quer. E o desespero é tão grande que o cérebro desliga o circuito de sobrevivência, que é o nosso circuito mais primitivo. Todos nós temos 2 sentidos primitivos: sobreviver e busca de prazer. Precisamos achar em nossa vida sentido e propósito. Quando nós nascemos, os bebezinhos, eles choram porque eles querem sobreviver. Eles estão com fome. Tá? E aí, a busca também, e quando eles se alimentam, aquilo é bom. Então, busca de prazer. O prazer do alimento. Tá? E o sentido, precisamos em nossa vida, todos nós temos 2 sentidos, como eu disse, né? Busca de prazer, precisamos achar em nossa vida sentido e propósito. Sentido tem a ver com descobrir seus talentos, descobrir para que nascemos. E propósito é quando conseguimos colocar isso em ação e fazer disso uma coisa boa para o nosso crescimento e fazer disso também bom para outras pessoas. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas eu tenho assim uma grande admiração pelo Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra e psicólogo austríaco que passou por diferentes campos de concentração e extermínio e, após sobreviver e sair com vida, para sobreviver, lógico, né, fundou a logoterapia, uma abordagem
psicoterapêutica que foca na busca e no encontro de sentido da vida como a principal motivação humana. Quem nunca leu o livro Em Busca de Sentido, eu deixo aqui essa dica. É realmente incrível. Ele conta todo o período que ele estava passando por esses campos de concentração e extermínio. E ele, um homem alto, ele chegou a pesar 42 quilos. Eu estou falando isso para minha filha aqui, porque ela leu o livro também, tá? E ele ressalta que o ser humano precisa de um sentido e propósito na vida. E Viktor Frankl enfatiza 3 lições para tempos difíceis. Primeiro, nos concentrar no que está em nosso controle. Tá? Quando passarmos a pensar dessa forma, o foco deixa de ser o problema e passa a ser o que é possível. E nós sabemos que sempre há algo que é possível. Mesmo no campo de concentração e extermínio, ele encontrou na solidariedade uma forma de existir. Eles recebiam uma água que dizia que era sopa, mas feliz daquele que vinha uma ervilha naquela sopa e às vezes um pedacinho de batatinha. E quando ele via alguma pessoa com lepra ou vários tipos de enfermidades, às vezes ele trocava aquela única ervilha com um medicamento para ele poder passar naquele irmãozinho lá. E vale a pena ler esse livro mesmo, tá? Hoje nós não temos muito tempo, mas vale a pena. Segundo, então, o primeiro, nos concentrar no que está em nosso controle. Segunda lição, valorizar as pequenas experiências da vida, olhar mais para o mundo interno e não o externo. E Viktor, ele enfatiza em um parágrafo dizendo assim: mas o que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e sim, muitas vezes, um fato corriqueiro, as coisas mais insignificantes de sua vida interior. Então, que nós possamos ocupar o nosso pensamento todos os dias com tudo que aqui foi dito, né? Com o que nos traz esperança, com o que nos traz alegria. Nós temos tantos motivos à nossa volta. Nós temos pessoas dentro da nossa casa, nossa família, nós temos a natureza. Nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que nos traz esperança. E são pequenas coisas, não precisamos ir longe. Terceiro, encontre sentido no amor, no trabalho e, sobretudo, no sofrimento. Estranho, né? Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porém, nem todas as pessoas conseguem agir dessa forma, diante de situações como Viktor Frankl passou e outras situações que muitas vezes nos tiram um pouco, né, da nossa sobriedade. Mas nós precisamos fazer esse exercício, que é diário, a todo momento, de buscar ter uma saúde emocional melhor, tá? Eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês, que algumas eu já sabia, outras ao pesquisar, eu até assim, fiquei um pouco assustada, mas eu acho muito importante nós estarmos relatando aqui, porque está acontecendo ao nosso redor. E às vezes nós estamos com a nossa visão tão fixada, né, em nós mesmos, ou nos nossos problemas, ou nas nossas dificuldades, ou que nós não olhamos ao nosso redor. Mas quanto mais informações nós temos, mais nós podemos ajudar as pessoas.
Então, cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. É muita gente. Prudente, nós temos uma população de 280 mil habitantes, por aí, né? Então, vamos pensar que cerca de duas prudentes, né, um pouquinho mais, por ano, é exterminada. É muita coisa, é muita gente. O que significa uma morte a cada 40 segundos? Desde quando nós começamos a nossa EBD, 2 pessoas já tiraram a vida, praticamente. É muito sério isso. E uma tentativa a cada 4 segundos. É muito sério isso. E os homens cometem 3 vezes mais suicídio que as mulheres, pois possuem mais dificuldade em pedir ajuda. Talvez seja também pela nossa... pela educação, né? Que homem não pode chorar, homem tem que ser forte, homem tem que aguentar. Não. Homem pode chorar. Homem deve chorar. Homem precisa chorar. Nós precisamos mudar isso, inclusive para quem tem filhos pequenos. Então, acolher essa criança quando ela estiver verdadeiramente triste, quando ela estiver chorando, perguntar o que está acontecendo, abraçar essa criança, dar esse acolhimento para essa criança, porque ele precisa saber que ele é acolhido. A gente precisa nomear essas dores também. Os adolescentes que estão aqui, são momentos difíceis, porque é um turbilhão hormonal no adolescente. Existe uma reação biológica no adolescente, que às vezes nem ele consegue entender. Tanto é que não é fechado o diagnóstico, alguns diagnósticos de alguns transtornos em adolescente, porque realmente fica difícil de fechar esse diagnóstico, porque o adolescente, de repente, ele acorda de uma forma à tarde, ele está de outra forma à noite, ele já está de outra forma. É tudo muito intenso, então precisa falar. Vocês precisam abrir o coração de vocês também, e pais, mães ou cuidadores que estejam por perto, estejam atentos, respeita também, e os adolescentes também respeitam, viu? Senão eles vão sair daqui tudo pulando, né, de alegria, né? Mas também precisa ter esse respeito mútuo para perguntar o que está acontecendo, ou respeitar, né? Quer ficar quieto, tudo bem, mas depois vamos conversar, ter essa liberdade de poder falar dentro de casa, isso é de extrema importância. No estado de São Paulo, atingiu em 2024 o maior número de internações por tentativa de homicídio já registrado. Foram 4.429 casos, segundo dados do DataSUS. Apenas no primeiro semestre deste ano, a média foi de 12,7 internações por dia. A faixa etária mais atingida é dos 20 aos 29 anos. Segundo estatística, esse grupo vive em momento marcado por pressão social, comparações nas redes sociais e exigências de performance. Isso está se tornando uma grande preocupação, porque o fato das pessoas ficarem todas lindas nas redes sociais e, de repente, você não acompanhar, nem sempre os jovens eles conseguem aceitar isso. E eu estive conversando com um cirurgião plástico há uns dias atrás e ele comentou que agora as pessoas chegam lá com uma foto, com um filtro e diz, eu quero ficar assim. E aí, se você perceber, a hora que nós observarmos, nós estamos nos deparando, parece que com pessoas, parece que são todas da mesma família, porque estão ficando todas muito parecidas, né? Então, isso é uma pressão muito grande
que, por vezes, os adolescentes ou jovens não estão preparados para suportar. E aí vem também aquela avalanche de julgamentos nas redes sociais. Então, isso precisa ter muito cuidado. Seguindo aqui, em 2011 a 2021, ocorreu um aumento de 40% na taxa de suicídio e, após a pandemia, esse número cresceu ainda mais. No Brasil, temos um número de 15.500 suicídios por ano, o que significa 42 pessoas por dia, um suicídio a cada 38 minutos. A 11ª causa da morte de crianças, pasmem vocês, entre 5 e 13 anos é o suicídio. Crianças que não estão suportando lares disfuncionais e tantas outras situações que passam, inclusive nas escolas. Eu admiro muito aquelas professoras que olham para aquela criança que, aos olhos humanos, não tem condição nenhuma de ser bem-sucedido, né? Mas que olha e diz, né? Você vai conseguir. Aqui, talvez tenham professores. O professor tem um peso muito grande na vida de uma criança. Tem criança que vai para a escola para ver o professor, a professora. Tem criança que se sente motivado porque lá recebe elogio. Tem criança que marcou, tem um professor que marcou, talvez em algum de vocês tem algum professor que marcou a vida de vocês. Então, se aqui tiver professores, que façam a diferença na vida dessas crianças. Como também tem crianças que perderam totalmente a motivação na vida porque um professor disse: você é burro, você não consegue. Ou que diz: qual é o seu problema? Sai da sala. Então, que possamos ter esse olhar atento para essas crianças, porque talvez vocês, professores, sejam os únicos escolhidos pelo Senhor para ser luz na vida dessa criança. E a 11ª causa, como eu disse, falei, e a 3ª causa de suicídios entre jovens de 14 a 19 anos, a 3ª causa de morte entre jovens de 14 a 19 anos também é o suicídio. E, como eu já disse, né, que os homens se matam mais, porém nessa faixa etária entre 14 a 19 anos, são as meninas que tiram mais a sua própria vida por estarem com uma grande dificuldade de lidar com suas emoções e sentimentos. Com suas emoções e sentimentos. E acabam até por terem um comportamento impulsivo. Por exemplo, autolesão, dificuldade em concentração, diminuição das notas escolares, isolamento, mensagens nas redes sociais, jogos. Pais, por favor, presta atenção nos jogos que os seus filhos estão jogando nas redes sociais. Pais, coloquem limites no tempo de tela dos filhos de vocês. Porque, ao contrário disso, os consultórios psiquiátricos e dos psicólogos vão estar cada vez mais lotados. Eu não quero isso no meu consultório. Sinceramente, me dói ver uma criança de 8, 7 anos, 6 anos, tomando 2 ou 3 tipos de remédios para a ansiedade. Pastor, eu estava aqui em um culto, sentada lá no fundo com a minha filha, e na frente tinha uma família e com um menino. Acho que ele devia ter uns 8 anos, e esse menino jogando no celular. Mas esse menino, ele estava num nível de ansiedade tão alterado, mas tão alterado,
que ele virava, daqui a pouco ele agachava, daqui a pouco ele virava, aí ele passava para outro jogo, aí até a minha filha falou: mãe, eu estou começando a passar mal, eu acho que vou sair daqui. E os pais, todos, o pai, a mãe, outros membros da família, isso na nossa igreja, tá? A nossa igreja. E louvando na hora do louvor, e esse menino ali, e mesmo depois, aí quando ele foi para a salinha, ele saiu até correndo, porque ele estava terminando ali, ele tinha que terminar. A hora que ele foi para a salinha, eu falei: ai, Senhor, eu voltei a respirar, porque eu estava passando mal mesmo, em ver aquela cena. Pais, estão no culto, coloque regras para os filhos, não tenham medo de colocar regras. Esses dias uma mãe chegou até mim e disse: eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Quantos anos tem o seu filho? 4. E aí? Eu volto essa pergunta para vocês. E aí? Se com 4 anos ele já está dominando os pais, como que vai ser depois? E será que a culpa é dessa criança? Ela nasceu com o celular? Vocês já foram no berçário e viram criança com celular no berçário? Eu nunca vi. Pois não, irmão. Só um minutinho, o pastor Felipe vai levar o microfone para o senhor, porque eu não estou conseguindo ouvir, me perdoa. Obrigado pela sua dimensão. Na década de 70 para 80, eu li um livro, Choque do Futuro, Alvin Toff. Naquela época, eu estava sentado, não sabia como me comportar, que ele dizia com a celebridade que fazia sucesso durante 10 anos, desde pouco tempo, em 15 minutos. Tal a dimensão, a evolução desse crescimento desordenado. A senhora falando das crianças, a senhora como psicóloga, eu sou formado em Direito, há certa similitude, um determinado entendimento. Como que o bojo dessa criança sem estrutura vai aguentar essa carga tão grande? Não aguenta. A mortandade e a doença vai piorar, porque a evolução está muito grande e assustadora. O que a senhora me diga disso, digna mestre? Exatamente. Obrigado. Exatamente. Eu que agradeço a participação do senhor. Muito obrigada. Não suporta. E eles não estão suportando. Tem até um estudo que diz que deveria entregar um celular a partir de 13 anos. E ainda com tempo mínimo. Aí você vai me perguntar: mas eles vão ficar parecendo uns ETs, né? Não vão acompanhar, né? Porque também... Mas prestem atenção. Dê limites aos filhos de vocês. Regras. Eu costumo dizer que limites, regras e amor precisa ser na mesma quantidade. Porque se você der limite demais também, desanda. Se você der menos, também. Regras demais, regra menos, amor demais, amor. Então, equilíbrio. O que nós aprendemos na Bíblia mesmo? Vamos para Provérbios. Equilíbrio. Tá? Então, coloque regras. Estar na igreja é um lugar para prestar atenção. Aqui nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Ensine o seu filho o caminho que deve andar. A própria palavra do Senhor diz isso. Tá? É um alerta. E eu digo isso porque está preocupante. Eu fui num restaurante com a minha filha, tinha um menino ao lado com a mãe. O menino pegou o almoço dele e ele comia com uma mão e a outra mão eu comecei a passar mal de novo. Falei para ela, filha, ela falou: mãe, eu estou passando mal só de ver essa cena. A mãe na frente. E aí a mãe disse assim para ele: olha aí. Aí ele, o quê? Ela estava na frente. Aí ele olhou. Aí ele respondeu. Eles estavam conversando pelo WhatsApp. Eles estavam na frente, um do outro.
Por favor, permita que o seu filho chore um pouquinho agora, para que ele não chore mais depois. Internado em uma clínica psiquiátrica. Desculpa eu dar esse choque de realidade em vocês, mas é necessário, tá? E deixa eu voltar aqui. Assim como essa questão do celular, para mim, é algo assim, muito importante mesmo, viu? E essa faixa etária, como eu disse para vocês, né, em relação a isolamento, as meninas que cometem mais suicídio, autolesão, dificuldade em concentração, diminuição das notas. Muitas escolas não estão fazendo mais reunião de pais. Sabe por quê? Porque não aparece nenhum pai. Não aparece mais. Será que os pais estão mesmo prestando atenção nas notas dos filhos? Vamos prestar mais atenção quem está aqui, né, ao nosso redor. Isolamento. Muitas vezes, os nossos filhos, adolescentes, eles estão se isolando. Outro alerta que eu preciso falar para vocês. Mesa. Uma casa as casas têm mesa, não é para enfeite. Faça refeição na mesa com a família. A televisão, ela roubou muita coisa. Na minha casa é proibido televisão na hora do almoço e celular na mesa. Não existe isso. Não sei se muitos sabem aqui, mas eu criei minha filha sozinha, eu e Deus. Não foi da minha vontade, mas eu criei minha filha sozinha. E na minha casa tem regras, limites e tem amor, com a graça do Senhor. Celular não vai para a mesa. Televisão, não liga televisão na hora do almoço, você precisa sentir o alimento. Ore antes de comer junto com a sua família. Agradeça o alimento. É um momento sagrado. Ah, mas nós não conseguimos almoçar juntos. Tá, mas faça então a última refeição juntos. Que seja ao menos uma refeição, mas façam juntos. A mesa é um lugar sagrado. Nosso Senhor nos ensinou isso. Desliga a televisão. É um momento de conversa, de confraternização. Quando nós estamos... Geralmente, o horário de refeição é jornal. Que engraçado isso, né? Ou seja, tragédias. Como que nós vamos assimilar os alimentos? Nós não sabemos nem o que comeu. Entendeu? É só tragédia. Desliga a televisão. Coloque a atenção no pão que o Senhor está dando. Isso é de extrema importância. Então, como eu disse, nessa faixa etária é muito importante conversar. Penso que cada um de nós aqui já conheceu alguém que cometeu suicídio. Não precisa levantar a mão, mas é muito sério isso. Eu já conheci várias pessoas, infelizmente. E por isso a importância de nós estarmos falando, tá? É muito importante que nós possamos falar. Não necessariamente os casos de suicídio têm relação com transtornos mentais. A maioria, mas não necessariamente, tá? Tem muito a ver, sim, com esquizofrenia, depressão, mas muitos casos hoje possuem relação com as questões sociais, que trazem dores enormes, e a única coisa que a pessoa pensa é tirar essa dor que é tão intensa. Se a pessoa está passando por um momento difícil, seja por perdas ou outros tipos de dores, e ela já tem um transtorno, o risco de suicídio é aumentado. Porém, mesmo que ela tenha um transtorno, mas ela esteja em tratamento, ela esteja medicado,
esse risco é diminuído. Por exemplo, alguém que está com depressão não pode ver o sentido da vida e entender que a sua vida não tem nenhum sentido a não ser não querer viver mais, tá? E a depressão aqui, eu preciso dizer para vocês que ela é caracterizada em 2 sentidos. Sentido comum ou intuitivo, que é uma tristeza profunda, um desânimo intenso, sensação de vazio, que pode durar dias ou semanas. Não é simplesmente ficar triste por um motivo específico, porque isso é natural. Nós ficamos mesmo, né? Eu, inclusive, fico triste quando eu vou no shopping e não tem vaga muito próxima da entrada, pastor. Eu fico. E é natural para nós, no caso da depressão, a persistência, tá? Só fiz uma brincadeira, viu, gente? Mas é sério o assunto. E tem a depressão clínica, ou transtorno depressivo, que é uma condição médica caracterizada por sintomas persistentes que afetam a vida diária, por pelo menos 2 semanas. Pode incluir tristeza, ou irritabilidade constante, perda de interesse ou prazer em atividades, fadiga, alterações no sono, insônia ou sono excessivo, no caso, alterações no apetite, sensação de culpa ou inutilidade, dificuldade em concentração, pensamentos de morte e suicídio. Nós temos que prestar atenção se isso está sendo persistente, tá? Se estiver, procure um profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure uma ajuda. Nós não somos super-heróis e mulheres maravilhas. Nós não temos essa capa. Nós somos seres humanos. E nós podemos, sim, estarmos tristes, angustiados. Sim, por que não? E as questões sociais que eu disse a vocês são crises agudas ou situações de grande estresse, como perdas, lutos, que é difícil. Inclusive, aqui, eu quero abrir também o luto. O luto, ele tem um período que é necessário. É necessário, sim. Só que até mais ou menos 1 ano. Após isso, se aquele luto persiste, aquilo já não é mais um luto. Eu não consigo viver sem aquela pessoa. Eu não consigo... Gente, eu gosto de animaizinhos, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui. É algo surreal o que está acontecendo com o ser humano em relação a pets também. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ouvi-lo, e um dia ele disse que recebeu uma ligação. Quem ouve as pregações dele, acho que vai lembrar disso. Ele disse que uma mulher ligou para ele e perguntou: pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. Aí ele disse: pois não. A minha cachorrinha, quando ela morrer, ela vai ser salva? Aí o pastor virou e falou assim: mas, irmã, não, porque se ela não for ser salva, eu também não quero ser. Então, assim, é algo assim que está tomando uma dimensão. Eu sei que o animal, inclusive, eu vou passar um vídeo para vocês e vocês vão ver a importância de um animal na vida de uma pessoa também. Mas lembra que eu disse para vocês do limite, do equilíbrio? Precisa ter equilíbrio. Porque tudo que foge do equilíbrio já se torna patológico. Então, precisa ter um equilíbrio. Divórcio, abandono, racismo, são todas essas questões sociais que, dependendo de como a pessoa tem a sua estrutura emocional, ela não vai suportar. Tá? Preconceito, perda de emprego, dívidas, violência físico-emocional, a
apostas. Gente, as apostas é uma questão muito séria em relação à saúde mental. As pessoas estão perdendo muito dinheiro. Aqueles aplicativos, muitas pessoas cometendo suicídio, porque aquilo vicia. E quando vê, toma uma proporção absurda. Tá? Precisa ter muito cuidado com o que começa. Eu sempre ensinei minha filha em relação a isso. Cuidado para experimentar, porque pode ser que goste. Precisa ter muita cautela. Adolescentes, cuidado com o que vocês experimentem. É melhor não experimentar. Tá? Algumas coisas é melhor não. Porque pode ser que goste. Eu nem vou entrar aqui no âmbito das drogas, porque é um assunto muito longo. Mas, para vocês terem uma noção, tá? O café, vamos lá. O café é uma droga lícita. Quem toma café aqui sabe o quanto é difícil ficar sem o café. Tá? E fizeram um teste, um experimento, levaram algumas pessoas que gostam muito de café, que eram viciadas em café, para um determinado lugar que não tinha café. No terceiro dia, uma dessas pessoas quebrou quase que o hotel inteiro. Entrou em surto. Então, é muito sério isso. Precisa ter equilíbrio. Tá? Então, tudo que nós experimentamos, tudo que nós colocamos na nossa rotina, precisa ter equilíbrio. Aqui, eu volto aqui, olha, exposição nas redes sociais. Jovens, cuidado. Cuidado, porque vocês estão sendo vistos pelo mundo todo. Tomem cuidado com as redes sociais. Pais, olha o que os filhos estão postando. Isolamento social. Isso também é uma grande causa de suicídio. E aqui em isolamento social, eu quero aqui enfatizar algo que eu tenho visto, infelizmente, dentro, inclusive, das igrejas. Eu estou dizendo dentro das igrejas porque nós estamos aqui e Deus me trouxe para trazer essa mensagem aqui. Por que panelinha nas igrejas? Eu fico imaginando o quanto o Senhor se entristece com isso. Por quê? Por que grupinhos dentro das igrejas? Por que essa divisão dentro das igrejas? Isso não agrada o coração de Deus. Isso não agrada o coração do Senhor. E eu vejo isso muito entre os jovens, adolescentes. Incluem. Tragam aqueles que vocês estão percebendo que não estão junto. Traga para perto. Façam a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Muitas vezes, aquela pessoa, ela está precisando tanto de ser incluída. Vamos fazer a diferença. Vamos começar dentro de casa. Né? É necessário isso. Falta de apoio também. A sensação de desamparo, julgamentos, bullying. São tantas as questões que pode levar uma pessoa a tirar a própria vida, porque às vezes ela já está tão angustiada, às vezes ela vem de um processo difícil durante toda a vida dela, e ali, como se diz, é a gota d'água, né? Então, que nós possamos ser bênção na vida do outro, eu acho que isso é de extrema importância. E lembrando que a pessoa que tira a vida, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer tirar a dor que ela está sentindo, a angústia que ela está sentindo. Tem uma psiquiatra que eu gosto muito, que eu sigo, eu a vejo sempre os vídeos dela, a doutora Ana Beatriz, não sei se algum de vocês conhece, e ela disse que já atendeu muitas pessoas que tentou o suicídio
e foi infrutífero com a graça de Deus. Só que muitos ficaram com sequelas, muitos ficaram tetraplégicos, muitos ficaram acamados, ficaram com muitas sequelas. E ela disse que todos, depois da tentativa infrutífera, se arrependeu muito. Diz que tem uma moça que, quando ela pulou do prédio, tinha uma árvore, só que na descida, ela começou a gritar: me ajuda, socorro, socorro. A única coisa que ela lembra: me ajuda, me ajuda. Ela se arrependeu. Então, todos os casos se arrependem. Todos os casos se arrependem. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês algo muito sério. Eu não ia dizer isso, mas o Senhor me tocou muito aqui agora para eu dizer isso para vocês. Antes de eu ter a minha filha, eu vim de um lar disfuncional. Eu fiz a minha primeira faculdade, que eu não era um chamado de Deus. Direito, viu, irmão? Eu também sou advogada. Só que eu não tinha voz, eu queria ser aceita, eu queria ser amada. E eu aceitava tudo que me era imposto, porque eu queria ser aceita, eu queria ser amada. Eu não conhecia esse Deus. Eu não sabia nem quem eu era. E eu fiz a faculdade de Direito. Eu queria fazer medicina ou psicologia, mas não era permitido. A faculdade foi linda, uma faculdade maravilhosa, aprendi muito. Eu digo que Deus me deu a oportunidade de fazer as duas faculdades que acho que todo mundo deveria fazer: Direito, para nós conhecermos nossas leis, né, tudo o que acontece, e psicologia, para nós nos conhecermos, né? Então, eu tive esse privilégio. E chegou um determinado ponto que eu não tinha rede de apoio, eu não tinha um sentido da vida, porque eu não sabia quem eu era. E eu peguei, na época, um carro. Eu morava no Mato Grosso. E eu tomei um banho, me arrumei. Sabe para onde eu queria ir? Encontrar com Deus. Eu achava que, se eu tirasse a minha vida, eu ia morar com Jesus. E eu nasci num berço católico, mas não tinha conhecimento da Bíblia. Tinha uma Bíblia em casa, mas era aberta numa página amarelada. E eu saí para a rodovia. Eu tinha 23 anos, acho que 23, 24 anos. Eu lembro exatamente, eu estava com uma blusinha cor-de-rosa, uma bermuda branca, e saí chorando na rodovia, muito movimentada, com muitas carretas. E eu queria que uma carreta batesse de frente e que eu fosse morar com Jesus. E chorando, 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 só que eu não conseguia ir para a carreta, porque eu ficava pensando: mas aí o motorista, pode acontecer alguma coisa com ele, e ele também vai perder a família dele. Aí eu falava: como que eu faço? E, que absurdo. Eu queria só tirar aquela angústia, aquela dor. E o Senhor não permitiu. Eu entrei em uma fazenda que eu sabia que ali não ia ter ninguém, que as pessoas estavam viajando. Eu passei aquele dia todinho lá. Eu almocei manga, porque era época de manga, então chorando. E quando eu saí, eis que apareceu uma árvore na minha frente, que quase que arrancou a frente da caminhonete que eu estava. Eu fui dar ré, não vi aquela árvore. Mas
O Senhor não permitiu. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu encontrei o sentido da minha vida. Eu tive a maior bênção da minha vida, que é a minha filha. Eu fiz a faculdade de psicologia, que é o meu sonho. E hoje eu estou aqui. O Senhor me colocou aqui para falar com vocês. Vocês não fazem ideia o que isso significa para mim. Aquela menina lá atrás, se tivesse tirado a própria vida, quanta coisa eu teria perdido. Quanta coisa linda que eu passei. Quantos momentos maravilhosos, o nascimento da minha filha e tudo mais que eu passei lindo na minha vida, eu teria perdido. Hoje eu sei qual é o sentido da minha vida. Louvado seja Deus por isso. Eu quero aqui pedir, se puderem, passar um vídeo aqui, tá? Por favor. Olá, meu nome é Marcos Coronado e sou psicólogo da UREG. Oi, eu sou o Daniel. Oi, meu nome é Bruno. Em 2016, eu li um livro chamado Por Lugares Incríveis, no qual eu me identifiquei bastante com os sentimentos dos personagens principais. A nota da autora me mostrou que eu devia pedir ajuda, porque eu não estava só. Lendo esse livro, eu finalmente percebi que alguém entendia o que se passava dentro da minha cabeça. E a autora também mantém um diálogo aberto com os leitores, e eu pude me sentir parte de algo, com um grupo de apoio. Os personagens do livro fazem andanças pela sua cidade, procurando lugares interessantes para o trabalho da escola, e isso me motivou a olhar para a beleza ao meu redor, independentemente de ser um bairro ou um ponto turístico. Eu acredito que esse tenha sido meu ponto de virada, porque aí eu comecei a listar lugares que eu gostaria de ir, seja para provar alguma comida, conhecer a cultura, ou só admirar a vista mesmo. Só que esse não foi o meu único ponto de virada. Em 2018, ficou tudo bagunçado de novo e desde então eu tenho tido altos e baixos. O que me mantém seguindo em frente é a minha cachorrinha, e ela é minha responsabilidade. A rotina da alimentação, brincadeiras e cuidados médicos permitem que eu ainda esteja aqui, e ela é a melhor companhia que eu tenho em momentos de tristeza. Quando percebi que o que me prendia era meu próprio julgamento, quando me libertei do que sempre foi me imposto, conhecendo o meu verdadeiro eu e não o que a sociedade gostaria e me ensinou a ser. Quando me perdoei pelos meus erros e entendi que tudo é um processo, que o caminho é longo, mas pode sim ser bonito. Depende só da forma em que eu enxergar. Quando vi como era querida, e então vi que viver vale a pena, que a vida pode sim ser muito mais bonita, que a beleza está apenas nas pequenas coisas. Acredito que a luta contra o suicídio para algumas pessoas possa ser mensal, ou até mesmo diária. Quando fiz 20 anos, pensei, logo que meu irmão completou essa idade, já não estava mais vivo. Ele morreu de overdose, e até hoje, minha família não sabe se foi de fato um suicídio ou um acidente. Meus pais passaram anos muito abalados com a perda e eu cresci pensando em como seria se ele estivesse vivo. Todas as vezes que pensei em me matar, lembrei dessas histórias. Lembrei e imaginei como seria se ele ainda estivesse aqui. Todos nós somos histórias e fazemos parte das histórias de outras pessoas. Suicidar-se, abandonar a vida, isso significa deixar o livro que você estava escrevendo de lado, para nunca mais contar a sua história. Então, eu combati a minha vontade de desistir, cuidando de mim mesma e de quem está à minha volta, construindo quem eu quero ser e aproveitando todas as coisas que amo. Não importa o quanto esteja doendo dentro do seu peito, há coisas no mundo que poderão fazer essa dor passar.
É isso. Que nós possamos, então, olhar ao nosso redor, olhar o nosso interior, saber o propósito, qual é o nosso propósito aqui, qual é o sentido da nossa vida. Às vezes está muito mais próximo, né, do que nós imaginamos. Fazer o bem para o próximo. Isso é uma coisa linda. E aqui a importância de estarmos atentos, né, sempre ao nosso redor. Reservar também um minutinho do nosso dia. Gente, hoje nós estamos assim com outros hábitos, né? Nós não ligamos mais para as pessoas. Nós mandamos só uma mensagem, né? Ou um áudio. Sabe por quê? Vai que ela emenda na conversa. Né? Ela não para de falar. Mas sabe por quê? Porque a gente passa muito tempo sem conversar com aquela pessoa. Aí acumulou, tem muita coisa, né? Aí não vai parar de falar mesmo, né? Entendeu? Não tem mais aquele negócio, né, de ir lá, compadre, nós vamos aí, né? Nós estamos indo aí fazer uma visitinha à noite. Lembra quando a gente era pequeno que tinha isso? Os adolescentes não sabem o que é isso. Tem que marcar a hora. Nem isso, né? Não é? Acabou. Então, bom dia, irmãos. As pessoas não têm paciência de escutar as outras. bota no 2. Bota no 2. Eu fico maluco. As pessoas não têm paciência de escutar, mas querem ser ouvidas. Exatamente. Esse é um grande problema na sociedade hoje. Exatamente. Nós não queremos escutar os outros, mas queremos ser ouvidos. Exatamente. Aí sabe o que acontece? Isso. Está enchendo os consultórios dos psicólogos. Estão sendo Exatamente. pagos para ser ouvidos. Incrível isso, né? Você falou perfeitamente. Obrigada pela sua colaboração. É exatamente isso. Então, então vamos lá. Vamos nos adequar, então? Pelo menos um áudio. Manda um áudio. Como você está? Faz tempo que eu não vejo você no culto. Eu vou compartilhar mais algo aqui com vocês. Eu conheço pessoas, tá? Adolescentes que passaram tempos sem vir no culto dos adolescentes. Não recebeu uma ligação de nenhum dos irmãos. O que está acontecendo? Por que você não está vindo? Tá? Esse adolescente até se abriu comigo. Então, o que está acontecendo? Por que você não está vindo? Ou, seja um adulto, o que aconteceu? Faz tempo que eu não vejo você no culto. Está tudo bem? Nós temos aqui na nossa igreja 2 fábricas, né? A Tradicional Bolos, fazendo propaganda, viu? E a AID, que são maravilhosos, que tem delícias assim, que, meu Deus. Então, pega, de repente, o orçamento está muito alto, mas, de repente, no aniversário, compra um bolinho lá na ID ou na Tradicional, ou algum mimo, pede para entregar lá na casa do irmão. Olha, faz tempo que eu não vejo você no culto, lembrei de você. Está acontecendo alguma coisa? É algo que faz a diferença. A atenção, o carinho. As pessoas estão ficando cada vez mais solitárias, mais fechadas, mais isoladas. E isso faz mal. Isso causa um dano na nossa saúde emocional. Então, que nós possamos olhar à nossa volta e mandar pelo menos uma mensagem. E hoje eu vou fazer aqui também um sorteio, tá? Eu acho que eu já falei para vocês ou não, mas nós vamos sortear aqui esse lindo girassol, o bolinho da ID, eu já falei, né, para vocês, e o bolinho da ID, né, e da Tradicional, e as semijoias. E aí eu quero aqui, para finalizar, convidar todos a refletir. Será que eu tenho buscado outras luzes além de Deus? Será que eu tenho priorizado no meu dia a dia? O que eu tenho priorizado? Séries,
TV, rede social. Sabe que nós temos priorizado o nosso momento com Deus no nosso dia a dia? Um tempo exclusivo com a família. Desliga tudo. Sabe que um dia eu comentei com a minha filha, que lembra uma época que estava dando muito apagão? Então, assim, direto, né? Tal do apagão. Gente, que delícia. Desligava tudo, a gente acendia uma vela e conversava. Conversava, era obrigada a conversar, né? Ninguém queria ficar lá no quarto sozinho no escuro, entendeu? Ficava tudo ali com a vela acesa e conversando. Eu falo assim que eu acho que seria muito interessante se desligasse por meia hora todos os dias a energia do mundo todo. As famílias iam ficar mais próximas, ia ter mais união, porque ia conversar, tá? Oi? Pois é, pode ser, não muito, pode ser, com equilíbrio, viu, irmão? Então, assim, um tempo também, né? Reservar um tempo com os amigos, isso é terapêutico, gente, isso é muito bom. Então, eu vou aqui orar para finalizar e eu vou pedir para minha filha, assim que acabar a oração, entregar os papeizinhos para nós fazermos o nosso sorteio, tá? Convido a todos, então, para que, do jeito que vocês estão mesmo, tá? Vamos abaixar a nossa cabeça e vamos pedir para o Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por esse momento. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque o Senhor permitiu que eu ficasse aqui, Pai, para poder ser um instrumento do Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui, Pai. Oh, Deus. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Obrigada pelos nossos pastores, pelos líderes que têm, Senhor Deus, caminhado, Pai, de uma forma tão linda nessa igreja. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela minha filha, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida que nos deste. Obrigada por mais um sopro de vida. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Somos dependentes somente do Senhor, Paizinho. Precisamos, Pai, das bênçãos, das graças do Senhor todo momento. Oh, Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, as nossas iniquidades, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Fica conosco, ó Senhor, nesse dia, Paizinho. Que o Espírito Santo do Senhor esteja presente cada dia mais em cada lar, ó Deus. Renova em nós, ó Pai, o fruto do Espírito, ó Senhor. Que a mão do Senhor e o favor do Senhor não se aparta de nós e da nossa casa, da nossa família, dos nossos descendentes, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã, te adoramos. Pedimos que o Senhor permaneça conosco. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.